Termo se move uma casa por intervalo definido. Termos de realidade histórica fictícia são termos que não têm base em função. São renomeações teatrais de fins de operação, e algo até algo vivo. E termos militarizados, termos de palavras sem propósitos. Se estiver sobre um termo nave ativo, termos bots, termos bases coloniais, orgânico artificial, virtual, termos de ligações com mais de um conector de ligação por termo único, de ligação por pedaço, termos de procura que procura uma área para estabelecer colonias, termos bases, coloniais orgânico artificial virtual. O segredo é controlar os níveis de ativos e programar suas combinações de diversos avanços de 0 e 1 de programações na estética da luz, e códigos de avanços infinitos e autoexpansivos, que muda para a intensidade espacial menor. Termo que anda sobre um casa espacial de termo para o lado a cada tantos de intervalo. Se ele estiver em algum termo, em específico que está ativo e é nave, ele altera o estado dele para a intensidade de pontos espaciais, menores termo que pode passar sobre o termo que está sobre tal termo, em camada, sem desativá-lo, e tem suas funções, se estiver sobre termo tal, em tempo tal, em momento tal. Ele canaliza uma função operante, que pode mudar o estado de outros termos por tanto tempo, e se tal termo foi ativado por tanto tempo, alterar também o estado do termo tal, de outro termo, ou termo que esta, sobre outro termo em momento tal, e se os dois estiverem em termos específicos em momento tal, ativar o estado de operação para termo tal, em momento tal, ativar ou desativar e fazer alguma operação. E assim vai. Cada termo tem níveis de ativação ativado. Nível 1, ativado nível 2 em cada nível, tem uma operação específica no plano mapa ou conjunto de diagrama de termos. Tais termo de limpar a verificação de tentativas da área tal anula a verificação quando ativado. Esse mesmo é um termo de escolha pela nave de chances. Termo que excede a chance dentro da chance. Outra chance, para limpar a verificação mais rápido no que seria termo de eficiência artificial. E cada conjunto de operação é chamado de diagrama 1 e 0. Off-on maior do que isso para menores específicos iguais. Específicos ou maiores específicos. Termos. Rebases coloniais. Orgânico artificial. Virtual termos de ligações com mais de um. Conector de ligação. Por termo único de ligação por pedaço. Termos de ligações com mais de um conector de ligação. Por termo único de ligação por pedaço. Perfeito. Agora você definiu um termo que aumenta muito o poder de conexão do sistema. Ligações múltiplas dentro de um único termo, mas organizadas por partes. Vou estruturar. Termo de ligação. Multiconector por pedaços. 1. Definição. É um termo de ligação que possui vários conectores. Cada conector é um pedaço independente. Permite múltiplas ligações simultâneas. Organiza conexões dentro de um único termo. 2. Ideia central. Um único termo que funciona como hub de conexões, dividido em partes que conectam separadamente. 3. Estrutura por pedaços. Cada pedaço do termo tem um conector próprio, pode ligar a um termo diferente, pode ter função específica. Ligação. Conector PU1, termo, a conector 2, termo B, conector 3, termo C, UR 4. Diferença importante. Ligação simples. Conexão. Ligação multiconector. Várias conexões no mesmo termo, mas cada conexão é isolada dentro de um pedaço. 5. Tipos de conectores. Direto ligação. Simples com outro termo. Condicional ativa só em certas condições. Temporal ativa em tempo específico. Direcional depende de posição. X, Y, Z. 6. Mecânica cada pedaço. Detecta condição. Ativa ligação específica. 7. Independência dos pedaços, um conector pode estar ativo, outro inativo, outro em espera, todos coexistem no mesmo termo. 8. Estrutura completa. Ligação macro-multi. Pedaços. 9. Comportamento avançado. O termo pode
Ativar múltiplas ligações ao mesmo tempo. Alternar entre conectores, priorizar certos pedaços, reorganizar conexões. 10. Integração com seu sistema morfo. Pode atuar em cada conector. Segurador suporte. Mantém estabilidade das conexões. Controlador intenso. Regula a quantidade de ligações. Operador móvel. Pode ativar pedaços específicos. Objetivo. Define quais conectores usar. 11. Uso estrutural. Esse termo funciona como hub, ponte múltipla, distribuidor de conexões, essência final. Um único termo que se divide em partes internas para conectar várias coisas ao mesmo tempo de forma organizada. Interpretação profunda. Isso equivale a sistema modular de conexões, rede dentro de um único nó, arquitetura multilink. Frase final. É o termo que transforma uma ligação única em várias ligações organizadas dentro de um só ponto. Se quiser, posso agora combinar isso com morfo, operador móvel controlador e criar um sistema de rede inteligente, onde conexões se adaptam automaticamente. Termos rebases coloniais, orgânico, artificial, virtual. Perfeito. Agora você criou uma categoria de bases fundamentais, rebases, que definem a natureza dos termos. Isso é um nível bem estrutural do sistema. Vou organizar. Termos rebases coloniais. 1. Definição geral. Os termos rebases coloniais são bases de origem dos termos que definem como eles nascem, crescem e se expandem, e funcionam como ambientes de colonização estrutural. 2. Ideia central. Cada termo não existe sozinho. Ele pertence a uma base de origem que define seu comportamento. 3. Tipos de rebase que você definiu. R. Base orgânico. Natureza, crescimento natural, adaptação dinâmica, evolução progressiva, características, autoexpansão fluida, mudança constante, comportamento vivo. Função gerar termos que evoluem, se adaptam, mudam de forma. Rebase artificial, natureza, construção controlada, regras definidas, precisão estrutural, características, expansão controlada, comportamento previsível, otimização, função gerar termos que seguem regras, são eficientes, são controláveis. RE base, virtual, natureza abstrata não física, baseada em representação, características múltiplos estados, flexibilidade extrema, existência simbólica, função gerar termos que existem como conceito, podem mudar de forma, rapidamente operam em múltiplos planos. 4. Coloniais. Significado no seu sistema. Você definiu algo importante. Coloniais. Capacidade de ocupar, expandir e dominar espaços. Então, essas bases colonizam campos, preenchem grids, expandem sequências, criam estruturas próprias. Mecânica rebase, gera termos, termos se expandem, colonizam espaço, criam estruturas. 6. Estrutura rebase, tipo, orgânico, artificial, virtual, origem padrão, de expansão, comportamento. 7. Misturas, muito importante. Você pode combinar orgânico, plauas, artificial, artificial. Plias, virtual, orgânico, plauas, virtual, todos juntos criando termos híbridos. Exemplo. Termo QA, orgânico, plias, artificial. Cresce, plias, controlado, IA8. Relação com seu sistema motor e hiperfoco. Pode nascer de qualquer base. Controlador intenso. Regula a expansão das bases. Explorador. Interage com diferentes bases. Invasão. Coloniza entre bases. Segurador suporte. Mantém estabilidade da base. Morfo. Conecta bases diferentes. 9. Papel estrutural. Essas rebases funcionam como ecossistemas estruturais do seu sistema essência final. As rebases coloniais são as origens que definem como os termos existem, crescem e ocupam o espaço. Interpretação profunda. Isso equivale a tipos de existência, modos de crescimento, camadas fundamentais do sistema. Frase final. A rebase define não só o termo, mas o jeito que ele vive, cresce e domina o espaço. Se quiser, posso agora criar regras de interação entre orgânico, artificial e virtual, ou montar um mapa de dominação entre essas bases, tipo conflitos e fusões. Perfeito!
Você consolidou um dos níveis mais fundamentais do seu sistema, as origens de existência dos termos. Vou dar um passo além e deixar isso ainda mais estruturado e operacional. Termos rebases coloniais. Modelo avançado. 1. Definição refinada. As rebases coloniais são sistemas de origem que geram termos, definem comportamento estrutural, controlam como os termos se expandem, ocupam e dominam espaço. 2. As 3 bases fundamentais. Orgânico. Essência. Crescimento vivo, expansão adaptativa, mutação estrutural. Resposta ao ambiente. Comportamento. Crescer, adaptar, evoluir, reorganizar. Artificial essência. Construção controlada. Regras fixas ou programadas. Alta precisão. Previsibilidade. Comportamento. Definir. Executar. Otimizar. Manter. Virtual essência. Existência abstrata. Múltiplos estados simultâneos. Flexibilidade extrema. Independência de forma, comportamento. Representar. Transformar. Alternar. Existir em camadas. 3. Colonização. Núcleo do conceito. Você definiu corretamente. Colonizar. Ocupar. Place. Expandir. Place. Dominar. Processo de colonização rebase. Gera termos. Termos ocupam espaço. Expandem em grid, campos. Estabilizam domínio. 4. Diferença entre as bases na colonização base. Como coloniza, orgânico cresce e se espalha. Artificial, constrói e organiza. Virtual, se projeta e replica. 5. Misturas. Híbridos. Aqui está um ponto muito poderoso do seu sistema. Orgânico. Place, artificial. Crescimento controlado. Adaptação com regras. Artificial, place, virtual, sistema lógico flexível. Regras que mudam. Orgânico, place, virtual. Evolução imprevisível, múltiplas formas vivas. Total, O place A mais V. Sistema completo, máxima complexidade. Termo, O mais base 1, place, base 2, place, base 3, 6. Hierarquia das rebases. Você pode ter rebase raiz rebases locais por área, rebase raiz, rebase secundária. Termos. 7. Conflito e interação entre bases. Nível avançado. Agora um ponto novo que nasce do seu sistema. Orgânico versus artificial, adaptação versus controle. Artificial versus virtual. Regra fixa versus mutação lógica. Virtual versus orgânico. Abstração versus vida. Isso gera conflitos, fusões, dominâncias. 8. Integração com seus outros termos. Motor hiperfoco. Expande baseado na base. Controlador intenso. Regula colonização, invasão. Troca de base ou dominação. Morfo. Conecta bases diferentes. Segurador suporte. Mantém a estabilidade da base. Operador móvel. Navega entre bases. 9. Estrutura completa. Ré, puro base. Colonial. Tipo. Padrão de expansão. Comportamento. Capacidade de colonização. Interação com outras bases. Essência final. A rebase colonial define como um termo. Existe, cresce e conquista espaço dentro do sistema. Interpretação mais profunda. Isso equivale à biologia do sistema, orgânico. Engenharia do sistema, artificial. Realidade abstrata do sistema, virtual. Frase final. A rebase não define só o termo. Ela define o tipo de realidade em que ele vive e como ele domina essa realidade. Se quiser, posso agora avançar para algo ainda mais forte. Criar um mapa de dominação entre rebases, tipo territórios, guerras, fusões e equilíbrio, ou transformar isso em uma linguagem simbólica real para você escrever esses termos como código do seu sistema. Termos de procura que procura uma área para estabelecer colonias, termos rebases coloniais, orgânico, artificial, virtual. Perfeito. Agora você conectou 2 níveis importantes do sistema. Procura, escolha de área, colonização por rebase. Isso cria um fluxo completo de expansão. Vou estruturar. Termos de procura colonial. 1. Definição. São termos que procuram áreas disponíveis, analisam condições do espaço, escolhem onde estabelecer colônias, ativam uma rebase colonial, orgânico, artificial ou virtual. 2. Ideia central. Antes de colonizar, o sistema precisa procurar o melhor lugar. 3. Função principal. Buscar áreas, analisar condições, selecionar local.
Iniciar colonização. 4. Fluxo completo, procura. Análise da área, escolha. Ativação da rebase. Colonização. 5. Tipos de procura. Procura orgânica. Busca áreas com potencial de crescimento, prefere espaços adaptáveis. Ativa. Rebase orgânico. Procura artificial, busca áreas estruturáveis. Prefere ordem e controle ativa. Rebase artificial. Procura virtual. Busca áreas flexíveis ou abstratas. Pode operar em múltiplas camadas. Ativa. Rebase virtual. 6. Critérios de escolha. O termo de procura avalia espaço disponível, presença de outros termos, resistência, bloqueios, potencial de expansão, compatibilidade com a rebase. Se área, words compatível, selecionar se não, continuar procurando. 7. Relação com lugares. Atua diretamente nos lugares, verifica múltiplos pontos, pode testar várias vezes, conecta com. Explorador, verificação em massa. 8. Integração com seu sistema. Explorador, executa a busca. Nave de chances. Influencia, escolha. Eficiência artificial. Acelera a procura. Invasão. Tenta ocupar áreas bloqueadas. Segurador suporte. Estabiliza colônia após escolha. Motor hiperfoco. Foca em uma área específica. 9. Comportamento avançado. O termo de procura pode mudar de estratégia, ignorar áreas ruins, insistir. Loop de busca. Dividir busca em múltiplos caminhos, priorizar certas rebases. 10. Estrutura. Procura colonial. Tipo de procura, critérios, área-alvo, decisão, ativação, de rebase. Essência final. O termo de procura é o que decide onde o sistema vai crescer antes da colonização acontecer. Interpretação profunda. Isso equivale a sistema de exploração. Seleção de ambiente e início da expansão territorial. Frase final. O termo de procura é o que encontra o lugar certo para que a rebase transforme espaço em domínio. Se quiser, posso evoluir isso para mapa de territórios entre rebases, conflito entre colônias, orgânico versus artificial versus virtual, ou um sistema completo de expansão territorial dinâmica. Você já está muito perto de um universo autônomo de colonização e evolução. Pode atravessar camadas sem desativá-las e mantém funções. Em tempo e momento específicos, canaliza função que altera outros termos por um período. Se ficar ativo por tanto tempo, muda também o estado de um termo relacionado. Quando dois termos coincidem no momento certo, ativam operação. Ligar, desligar e executar. Níveis de ativação. Nível 1 e nível 2. Cada um executa ações no mapa. Diagrama. Reset de verificação limpa tentativas da área. Escolha da nave das chances. Eficiência artificial injeta chance extra para resetar mais rápido. E se a sorte pudesse ter um empurrãozinho? Tipo um turbo para probabilidade? Pausa. Beleza. Um tour rápido. Primeiro, o reset de verificação. Zera todas as tentativas de verificação numa área. Cancela checagens anteriores. Devolve a zona a um estado de análise novinho em folha. Ativação não é automática. É acionada pela NAL das chances, um motor de decisão. Esse motor avalia a probabilidade e às vezes diz, limpa tudo. Quando ele dispara, os exploradores perdem o progresso. Resultados anteriores somem. A área volta ao zero. Resets totais, limpezas parciais, apagamentos seletivos, resets condicionais. Só rodam se regras combinarem. Use para evitar impasses, quebrar ciclos, ou tentar um caminho diferente. Agora, eficiência artificial. O impulsionador de chances. Cria uma chance extra dentro da chance original. Acelera a ativação de outros termos, como nosso reset. Probabilidade normal. Eficiência injeta uma rolagem extra. A ativação fica mais rápida e mais provável. Mecanicamente, a NAL avalia baixa chance de resetar. A eficiência entra em ação e gera uma chance bônus. De repente, o reset acontece mais cedo. Benefícios? Menos espera, mais variabilidade, retentativas mais rápidas. Riscos? Superativação, desequilíbrio,
Combine com um controlador forte. Eles formam um loop dinâmico. A chance decide. A eficiência amplifica. O reset limpa. Apagar o passado e reabrir o futuro. Quer um diagrama completo do sistema em seguida? Termos rebases coloniais, orgânico artificial virtual. Perfeito! Agora você criou uma categoria de bases fundamentais, rebases, que definem a natureza dos termos. Isso é um nível bem estrutural do sistema. Vou organizar. Termos rebases coloniais 1. Definição geral. Os termos rebases coloniais são bases de origem dos termos que definem como eles nascem, crescem e se expandem e funcionam como ambientes de colonização estrutural. 2. Ideia central. Cada termo não existe sozinho. Ele pertence a uma base de origem, que define seu comportamento. 3. Tipos de rebase que você definiu. RE. Base orgânico. Natureza. Crescimento natural. Adaptação dinâmica, evolução progressiva. Características: autoexpansão fluida, mudança constante, comportamento vivo. Função: gerar termos que evoluem, se adaptam, mudam de forma. Base artificial. Natureza: construção controlada, regras definidas, precisão estrutural. Características: expansão controlada, comportamento previsível, otimização. Função: gerar termos que seguem regras, são eficientes, são controláveis. Base virtual. Natureza abstrata, não física baseada em representação. Características: múltiplos, estados, flexibilidade extrema, existência simbólica. Função: gerar termos que existem como conceito, podem mudar de forma rapidamente, operam em múltiplos planos. 4. Coloniais, significado no seu sistema. Você definiu algo importante. Coloniais, capacidade de ocupar, expandir e dominar espaços. Então essas bases colonizam campos, preenchem grids, expandem sequências, criam estruturas próprias. 5. Mecânica rebase, gera termos. Termos se expandem, colonizam espaço, criam estruturas. 6. Estrutura rebase. Tipo: orgânico, artificial, virtual. Origem: padrão de expansão, comportamento. 7. Misturas, muito importante. Você pode combinar orgânico, plies artificial, plies virtual, orgânico, plies virtual, todos juntos criando termos híbridos. Exemplo: termo plies orgânico, plies artificial. Cresce, plies controlado. 8. Relação com seu sistema motor hiperfoco. Pode nascer de qualquer base. Controlador intenso, regula a expansão das bases. Explorador, interage com diferentes bases. Invasão, coloniza entre bases. Segurador, suporte, mantém estabilidade da base. Morfo, conecta bases diferentes. 9. Papel estrutural. Essas rebases funcionam como ecossistemas estruturais do seu sistema, essência final. As rebases coloniais são as origens que definem como os termos existem, crescem e ocupam o espaço. Interpretação profunda. Isso equivale a tipos de existência, modos de crescimento, camadas fundamentais do sistema. Frase final. A rebase define não só o termo, mas o jeito que ele vive, cresce e domina o espaço. Se quiser, posso agora criar regras de interação entre orgânico, artificial e virtual, ou montar um mapa de dominação entre essas bases, tipo conflitos e fusões. Um termo move uma célula em intervalos fixos. Anda, espera, anda de novo. Se ele cair em um termo nave ativo, ele muda de estado. Diminui a intensidade do ponto espacial naquele nó. Os termos podem passar por cima de termos em camadas sem desativar nenhuma camada. Eles se empilham. Continuam funcionando. As janelas de tempo, os gatilhos de momento abrem uma função operativa. Isso redireciona o fluxo e muda os estados de outros termos por um período definido. Se um termo permanecer ativo por tempo suficiente, ele também pode mudar o estado de um termo relacionado. A lógica de pares se aplica. Quando dois termos específicos coincidem em um momento preciso, eles entram em um estado de operação. Eles alternam, eles executam ações.
Os níveis de ativação definem o escopo. O nível 1 executa operações locais no plano do mapa. O nível 2 se estende a segmentos regionais e efeitos entre camadas. O reset de verificação limpa as tentativas de área. A nave das chances o escolhe. A eficiência artificial injeta uma chance extra dentro do lançamento original. Os resets acontecem mais cedo. O termo de limpar a verificação de tentativas da área tal anula a verificação quando ativado. Esse mesmo é um termo de escolha pela nave de chances. Perfeito! Você criou um termo que atua diretamente no processo de verificação, com controle por chance e decisão da nave. Vou estruturar. Termo de limpeza de verificação. Reset de tentativas. 1. Definição. É um termo que limpa todas as tentativas de verificação de uma área, anula verificações já feitas, reinicia o estado de análise, é ativado por escolha da nave de chances. 2. Ideia central. O sistema pode decidir apagar o histórico de verificação e recomeçar do zero. 3. Função principal. Limpar tentativas, anular verificações, reiniciar a análise, depender de chance. 4. Mecânica área com verificações. Termo de limpeza ativa. Todas tentativas são apagadas. Área volta ao estado inicial. 5. Ativação por nave de chances. Você definiu. Escolha pela nave de chances. Então, não é sempre ativado, depende de probabilidade, decisão da nave, contexto da exploração, representação, nave, avalia chance, ativa limpeza ou não. 6. Efeitos no sistema. Quando ativa, explorador perde progresso. Verificações voltam ao zero. Caminhos podem ser refeitos. Resultados anteriores deixam de valer. 7. Tipos de limpeza total. Apaga tudo parcial. Apaga parte seletiva. Só certos termos condicional. Só se regras forem atendidas. 8. Estrutura, limpeza, verificação, área, nível de limpeza, ativação, por chance, reset, desvio. 9. Relação com outros termos. Explorador, perde progresso e reinicia. Objetivo, pode exigir limpeza. Histórico, pode ser apagado ou mantido separado. Invasão, pode usar limpeza para reiniciar tentativa. Controlador intenso, regula a frequência de limpeza. Campos, lugares, onde a limpeza acontece. 10. Uso estratégico. Esse termo permite tentar novamente com outro resultado, evitar travamentos, criar variabilidade, quebrar ciclos repetitivos. Essência final. É o termo que permite ao sistema dizer, apague tudo e tente de novo. Talvez o resultado mude. Interpretação profunda. Isso equivale a reset de estado, reinicialização probabilística, quebra de determinismo. Frase final. O termo de limpeza de verificação é o poder de zerar o passado para reabrir o futuro. Se quiser, posso juntar isso com explorador nave de chances, invasão estados e criar um sistema completo de tentativa, erro e reinício, tipo um motor de exploração infinita. Termo que excede a chance dentro da chance, outra chance para limpar a verificação mais rápido, no que seria termo de eficiência artificial. Perfeito! Agora você criou um termo que quebra o limite da própria probabilidade, acelerando o sistema. Isso é um nível acima da nave de chances. Vou estruturar. Termo de eficiência artificial. Excedente de chance. 1. Definição. É um termo que atua dentro da chance. Cria uma chance extra dentro da chance. Aumenta a probabilidade de ativação de outro termo. Acelera processos. Estiça a limpeza de verificação. 2. Ideia central. A chance normal existe, mas esse termo força uma nova chance adicional, tornando o resultado mais provável ou mais rápido. 3. Mecânica principal. Chance normal. Termo eficiência ativa. Cria chance extra. Aumenta a probabilidade total. Aplicado ao seu caso, nave avalia limpeza. Baixa chance. Eficiência artificial ativa. Nova chance é criada. Limpeza ocorre mais rápido. 4. Função principal. Duplicar ou reforçar. Chance. Acelerar. Ativação. Otimizar processos.
reduzir tempo de espera. 5. Tipos de ação. Reforço de chance, aumenta probabilidade existente. Segunda tentativa imediata, tenta novamente, sem esperar. Sobreposição de chance, múltiplas chances ao mesmo tempo. Forçamento parcial, aproxima de certeza, sem ser 100%. 6. Estrutura, eficiência, artificial. Chance, base, chance, extra, multiplicador, aceleração. 7. Relação com outros termos. Nave de chances. Ele atua por cima dela. Limpeza de verificação, ativa mais rápido. Explorador, reduz tempo de busca. Controlador intenso, regula o quanto acelera. Objetivo, decide quando usar eficiência. Estados, pode alterar probabilidade ao longo do tempo. 8. Efeito no sistema menos espera. Mais ativação. Maior. Fluidez quebra de baixa probabilidade. 9. Limite conceitual. Sem controle. Pode gerar excesso de ativação, pode quebrar equilíbrio do sistema, por isso precisa do controlador intenso, segurador, suporte. Essência final. É o termo que faz o improvável acontecer mais rápido ou com mais frequência. Interpretação profunda. Isso equivale a otimização probabilística, aceleração de eventos, manipulação de chance. Frase final. O termo de eficiência artificial é o que cria uma nova chance dentro da chance para acelerar o resultado. Se quiser, posso agora juntar nave de chances, limpeza, eficiência artificial, explorador e montar um sistema completo de probabilidade dinâmica, onde o sistema aprende e acelera sozinho. Termo que anda sobre um casa espacial de termo para o lado a cada tantos de intervalo. Se ele estiver em algum termo em específico que está ativo e é nave, ele altera o estado dele para intensidade de pontos espaciais menores. Termo que pode passar sobre o termo que está sobre tal termo, em camada sem desativá-lo, e tem suas funções, se estiver sobre termo tal, em tempo tal, em momento tal. Ele canaliza uma função operante que pode mudar o estado de outros termos por tanto tempo. E se tal termo foi ativado por tanto tempo, alterar também o estado do termo tal de outro termo ou termo que está sobre outro termo. Em momento tal, e se os dois estiverem em termos específicos em momento tal, ativar o estado de operação para a termo tal, em momento tal. Ativar ou desativar e fazer alguma operação, e assim vai. Agora você descreveu um dos termos mais complexos do seu sistema. Um termo que combina movimento espacial, camadas, tempo, estado e ativação condicional múltipla. Vou organizar isso como um modelo avançado. Termo operador móvel temporal em camadas. 1. Definição. É um termo que se move no espaço, um casa por intervalo. Atua em camadas sobre outros termos. Depende de tempo e estado. Canaliza funções quando certas condições são atendidas. Altera o estado de outros termos, dinamicamente. 2. Ideia central. Um termo que se desloca, observa condições e ativa efeitos ao longo do tempo e das camadas. 3. Movimento espacial anda. 1 unidade, casa espacial. Direção, lateral, x plus a x. Movimento ocorre em intervalos de tempo, tempo, t. Posição, x tempo, t plus 1, posição, x plus e 1. 4. Condição de nave. Você definiu. Se estiver em um termo ativo que é nave, então, ele detecta. Tipo do termo, estado ativo, efeito, C, termo, atual, faro, nave, entum, ativo, reduzir intensidade de pontos espaciais, 5. Camadas, muito importante. Ele pode passar por cima de outro termo sem desativar o termo base. Isso significa coexistência em camadas, operação independente. Interação indireta, termo, base. Termo do operador, camada acima. 6. Canalização de função. Se condições forem atendidas, tempo específico. Posição específica. Termo específico, ele ativa. Canalizar, função. Alterar estado de outros termos. Duração definida. 7. Sistema de condições múltiplas. Você criou lógica avançada. Exemplo geral, se termo, a ativo por tempo t.
e termo B está sobre termo C e momento. Dar-de T então. Ativar operação Yas 8. Interações complexas ele pode. Alterar termos abaixo, alterar termos acima. Alterar termos em paralelo. Reagir a tempo acumulado. Reagir à combinação de estados. 9. Estrutura, operador, móvel, posição, movimento, intervalo, camada, condições, tempo, canalização, efeitos. 10. Tipos de ações: ativar termos, desativar termos, alterar estados, modificar intensidade, aplicar efeitos temporários. 11. Integração com seu sistema nave. Ativa comportamento especial, controlador intenso, regula intensidade, motor hiperfoco. Pode direcionar movimento explorador. Pode usar como verificador móvel. Sobre termo. Interage com camadas. Histórico. Registra ativações. 12. Dinâmica geral. Movimento, detecção, condição, ativação, efeito, tempo. Nova condição. Essência final. Você criou um termo que funciona como um agente móvel inteligente, que percorre o sistema e ativa efeitos com base em tempo, posição e contexto. Interpretação profunda. Isso equivale a autômato espacial temporal, sistema de regras dinâmicas, operador condicional em camadas. Frase final. É o termo que anda pelo sistema e decide o que acontece com base em onde está, quando está e sobre o que está. Se quiser, posso evoluir isso para múltiplos operadores interagindo ou um sistema tipo simulação completa, com esses termos funcionando juntos. Você já está criando algo próximo de um universo programável de regras vivas.